Boa noite a todos, começando mais um programa Elevando o Axé, saudando essa grande mãe Oxum, agradecendo aqui desde já a presença desse grande amigo nosso, Babalorixá João de Oxum Pandau Lobomi. Pai João, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, boa noite. Boa noite, eu que agradeço pela recepção e é um prazer estar aqui na Casa do Pai Xalá na noite de hoje. Muito obrigado, Pai. Aos Alabês de Olocum, aqui conosco esta noite, Magno de Xangô, Jefferson de Ogum, o Goi, e o Vini de Ogum. Obrigado por estarem sempre nos dando esse apoio aqui esta noite no programa. Saudando já algumas pessoas que estão nos cumprimentando, nos saudando. Temos aqui a Fabiane Araújo, dando boa noite. Ronaldo de Aganju. A moça da foto, a Sabrina, nossa amiga, estará aqui domingo que vem. Lisiane Nunes, Lucas Felipe, abraço, tio João. Então, bem, hoje, domingo, dia 14 de julho, né, o programa hoje é o Batuque na Atualidade, o tema, que nós vamos falar sobre isso com o Pai João. Também, claro, estaremos atendendo aos pedidos de reza. Mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir do Pai João sua trajetória, Pai, como conheceu a religião, como foi a sua história até aqui dentro da religião. Bom, muito bem. Bom, eu nasci na Umbanda, né? Minha mãe teve casa de Umbanda por um longo tempo ativa, né? Mas assim, na corrente mesmo, fui entrar para a corrente em 86. Porque antigamente as casas de Umbanda não tinham muitos menores na corrente, né? E eu, assim mesmo com 16 anos, fui entrar para a corrente por ser filho de Dona Celina, né? Que era chefe da casa espiritual. Depois, em relação a Batuque, eu fui conhecer Batuque em 87, 88, né? Em Novo Hamburgo, na casa da Dona Maria do Arrancatoco, a Maria da Oxum Pandá. Mas me aprofundar em Batuque mesmo foi por volta de 91, na casa de Mãe Lídia de Oxum, quando eu fiz obrigação mesmo, né? E fiquei lá na casa da Mãe Lídia de Oxum por bastante tempo. Também fui para lá, para o lado de Umbanda e de Exu, aonde que me aprontei de Umbanda e Exu em 97, que nós abrimos a casa de Umbanda e Exu. E no ano de 99, eu fui para o Axé Pai Lodê, da casa de Paneri de Lodê, onde que estamos, eu e minha irmã, no caso, eu, até na data de hoje, né? Certo. Sempre cabinda, Pai, não? Sempre cabinda. Porque quando eu conheci o Batuque, eu te conheci sim porque eu não participava do Batuque. A casa da Dona Maria do Arrancatoco, em Novo Hamburgo, ela praticava o Batuque Jeje, né? Mas eu não fiz nenhuma fundamentação, nem preceito. Eu era mais da Umbanda lá, né? Daí foi a minha primeira obrigação, que foi o Mierol de Ervas, seguido depois de Aribibó e Buri de Aves, foi na casa de Mãe Lídia de Oxum, que na época era da casa de Pai Nilton, né? E depois de Mãe Lídia de Oxum, no Pai Neri de Lodê, né? Que é sempre cabida. Ok. Pai Neri de Lodê, meu padrinho, abraço, padrinho, sua bênção. Pai Neri de Oxum, meu avô, né? Desde que fui para a cabida. Agradecendo aqui Vinícius Santos, abraço, meu irmão. Pai Vini de Ogum, obrigado. A Fernanda Leandra de Oxum também, obrigado por estar nos acompanhando, boa noite. Pegando esse gancho também é uma coisa que se vê, eu vejo hoje, pai, quero ver a sua opinião, que antigamente, da mesma forma aconteceu comigo e com muitos, né, acredito que anos 60, 70, 80, 90, de sempre se iniciar, ter sempre um primeiro contato com a Umbanda, para depois ter um contato com a nação, até a questão de primeiro desenvolver um caboclo, para depois trabalhar com o povo de rua. E hoje já não é, vamos dizer, essa forma que as coisas tendem a estar acontecendo, né? Gostaria de ouvir a sua opinião. Sim, eu falo assim, antigamente, tipo assim, para mim, porque eu não sou tão antigo assim, mas por exemplo, assim, os anos 87, 85 em diante, até, vamos dizer assim, os anos 97, 98, eu acho que teve uma diferença.
Do ano 98 em diante, 1998 para 2000, houve uma radicalização, houve uma mudança assim fenomenal, né? Tu via assim, tu ia no batuque num sábado, por exemplo, outro sábado tu ia no mesmo batuque, na terminação já era alguma coisa diferente, né? E realmente, né? As casas mantinham assim, porque as casas sempre foram de dupla preceito, né? Vamos dizer assim. Porque as casas, eles praticam banda, praticavam o Exu, nem tanto o Exu, né? Mas o Exu fazia uma parte, um segmento direto da Umbanda, né? E praticava a nação, né? Quando eu entrava para casa nas casas, nessa época de 87, 90, por aí, a primeira coisa eu lavava a cabeça na Umbanda, né? Tu lavava a cabeça na Umbanda, tu se batizava na Umbanda, tu ia para a corrente, né? Tu passava pelo menos uns 2 ou 3 anos praticando Umbanda, tendo a casa, tendo nação. Lógico, tu trabalhava nos batuques, né? Na cozinha, coisa e tal, né? Mas para te entrar mesmo, fazer a nação, fazer a fundamentação de nação, tu tinha que pelo menos ter 3 anos de casa, vamos dizer assim, né? E daí depois tu participava para completar, para fazer nação também. E naquele segmento, né? Mesma coisa. A lavação de cabeça, um mieró de ervas, um aribipó, um buri de aves, né? Depois de tanto tempo, um buri de 4 pés. Depois de um certo tempo, isso dependia muito da pessoa, da necessidade da pessoa, que o orixá respondia do búzio, muito que o pai de santo determinava aquela pessoa, né? Porque antigamente o pai de santo determinava muito, vamos dizer assim, não era porque tinham os especiais, mas tinha aqueles que logo faziam, tinha uma sequência imediata de obrigação, já fazia mais nem sem pular a obrigação, né? Tu fazia um buri de 4 pés, daqui a 4 anos tu fazia um buri, logicamente fazia buri de novo e assentava tua jantó, né? E depois, de ano a ano, tu assentava um santo, né? Tinha casos que o pai de santo esperava mais, tu fazia tua jantó e tu esperava 3 anos para começar a sentar santo, né? Não era assim de imediato, né? Não era de imediato, por exemplo, tu faz o meiral coberto em janeiro, em maio tu tá tocando batuque e tá botando um filho no chão de obrigação de Bará Oxalá, né? Meu primeiro buri já é de 4 pés e segue adiante, né? Não, realmente, eu também não sou antigo, né? Não me considero antigo, mas tive o prazer de conviver com pessoas antigas e realmente esse passo a passo era sempre muito respeitado. E uma coisa que não existia, né, pelo menos comigo, nos meus primeiros 10 anos de religião, não existiu de eu quero fazer tal obrigação. Não existia. Era, né, a mãe de santo, o pai de santo, jogava os búzios e dizia, olha, a necessidade é que tu faça tal obrigação. Né, e assim funcionava. Não existia o querer, existia a vontade do orixá. E isso a gente sabe que hoje em dia mudou bastante também, né, Pai João? O que o senhor acha que se deve hoje essa questão? Porque nós sabemos que a maioria das casas hoje, tem nação, tem umbanda, tem quimbanda, né? O que o senhor acha que se deve hoje a questão da Umbanda, eu vejo dessa forma, está parece que meio que sendo, vamos dizer assim, esquecida ou não tão cultuada como era? O que o senhor acha que se deve isso? Sim, esse é o detalhe, né? E isso se vê muito por aí, e se vê, eu já digo por aí, tipo na própria minha casa, né? Porque hoje o médium, ele não tem aquele, vamos dizer assim, aquele amor mais pela religião Umbanda, porque Umbanda detém muito do teu tempo. A Umbanda, tu tem que dar mais tempo para a Umbanda do que para a nação, né? Tu tem que estar todo sábado numa corrente. Antigamente já tinha casas de Umbanda que faziam sessões 2, 3 vezes na semana, né? Era uma sessão de doutrina com as pessoas, assim, o chefe dava doutrina para as pessoas. Era uma sessão de doutrina para os caboclos, né? O guia-chefe chegava, doutrinava os caboclos, né? E tinha sessão aberta, que geralmente era no final de semana, né? Então era mais puxado.
Hoje a Umbanda como é que eu vou dizer assim, a Umbanda não deixou de ser isso. Nós que deixamos de praticar isso, já digo nós mesmo, né? Porque hoje tu vê uma sessão de Umbanda na semana, ou de 15 em 15 dias, né? Ou uma vez no mês, já que dá 30 dias, né? Onde tu tem, por exemplo, uma corrente, se tu for contar no papel, no que tu tem 15 fios de Umbanda. Daí tu vai fazer uma sessão de Umbanda no final de semana, no sábado, daí desses 15 parece 5, né? Então isso já é difícil de manter, né? E daí tem aquelas funções que a Umbanda precisa muito, que são os banhos, que são isso, são aquilo, né? E isso as pessoas estão deixando. Então as pessoas acham que o batuque é mais fácil, né? Mas não é mais fácil. Mas geralmente as pessoas pensam que é mais fácil, porque tu, bem no português, tu junta um dinheiro, teu pai de santo vai tocar em janeiro, vai ser o fevereiro, maio, tu junta o dinheiro que teu pai de santo vai tocar porque tu quer fazer santo. Então tu junta ali, lá sei, ou R$1.000, R$10.000, independente, né, para fazer aquela obrigação, e tu vai afoito naquilo. Porque tu não está buscando a religiosidade, porque a nação também tem esse negócio de espiritualidade. Claro. Né? Tem a espiritualidade. E as pessoas pegam assim, não, então eu vou pagar o Pai de Santo vai me fazer santo de Bará Oxalá, vai me apresentar e eu vou ser pronto. Mas isso tem um como é que eu vou dizer assim, tem uma dificuldade com a pessoa, porque a pessoa vai ter que manter uma sequência. Exato. Né? E hoje em dia é mais fácil, a pessoa acha, vamos dizer assim, se acha mais fácil essa função, né? Porque a Umbanda é muito prática, né? A Umbanda é prática, tem a sessão de preto velho, tem Cosmo, tem Exu, tem isso, tem aquilo, né? Então, é muito tempo, né? E as pessoas hoje não se dão tempo para a religião. Tudo bem, eu trabalho fora, né? Todo mundo trabalha fora, todo mundo tem as suas famílias, todo mundo quer ficar com a sua esposa, com seus filhos, com os parentes, né? Mas quando chega o momento religião, tu tem que impor, não compor aquilo ali. Porque a religião tem que fazer parte da tua vida. Na verdade, uma coisa, quando eu fui feito na Umbanda, que eu fui feito no Ilê de Oxalá e Xangô, da Mãe Sônia de Oxalá, do cacique Xangô das Pedreiras, na Coab Duque, eu entrei em 94, então tinham sessões às terças-feiras de desenvolvimento, que era fechada, não era aberto ao povo, era somente os filhos da corrente, para justamente, como o senhor colocou, desenvolver, trabalhar com as entidades, e nas sextas-feiras, então, as sessões abertas ao povo. Então eram 2 sessões por semana. O que eu vejo, né, hoje em dia, é que parece que tudo é muito difícil. E antigamente não, talvez eu acho até porque antigamente as coisas aconteciam de uma forma mais ordenada, porque não se perguntava se tu podia ou se não podia. Tem que vir e ponto, né? Então era mais rígido nesse sentido. Hoje em dia, né, todo mundo... E naquela época todo mundo também trabalhava fora, todo mundo também tinha suas vidas, mas eu acho que existia um envolvimento maior de amor, né, em relação tanto à Umbanda. E talvez por na época existir essa ligação de tu fazer a Umbanda para depois fazer a nação. Claro, estamos falando de casa, como antigamente se dizia, cruzadas, né? Hoje em dia todas as casas têm nação em Umbanda. E realmente isso mudou bastante. Deixa eu ver o comentário aqui da Leandra de Oxum. As pessoas estão deixando de lado a Umbanda e quando tem curimba, lota a festa. Enquanto que está na Umbanda vai poucas pessoas. Sim, é um fato, né? Realmente a preferência pelo povo do Exu, claro, não desfazendo o povo de Exu, mas ela é muito maior, talvez, né, por ser algo hoje mais festa do que, né, qualquer outra coisa. Bem, pessoal, quiser fazer pedidos de rezas, podem começar. Pai João, questão do batuque. Batuque na atualidade. Como eu disse, eu peguei batuque em 94, que eu participei de serão, participei do toque, né, de todas as funções. E era mais simples, né, tudo era mais simples. Né, era a comida de santo, na festa. Né, hoje em dia tem coisas que, vamos dizer assim, demasiadamente, me faltou a palavra, exageradas. Né, exageradas. Na sua visão, por que também isso mudou agora?
por que antigamente a festa da nação, a preocupação maior era dançar para o santo, do que hoje em dia, que é essa questão de fazer vários pratos e enfeites, que antes não era. O senhor sabe disso. O que o senhor acha que se deu isso? Sim, agora eu me recordo o primeiro batuque que eu fui, quando eu fui para a mão da Mãe Lígia de Oxum. A primeira festa de batuque que eu vi na minha vida foi na falecida Ena de Iemanjá, que era ali no Jardim Viaduto, perto da Glória ali, né? E eu me recordo porque aquela vez eu estava na primeira noite que eu estava vendo uma festa de batuque, né? E daí eu entrando assim, eu me recordo que o que era o respeito das pessoas. O respeito das pessoas em si, no pátio dela, as conversações eram em voz baixa, referente geralmente à religião, né? E religião santo, nós conversando no batuque sobre Exu, a Pombagira não sei de quem, né? E quando tu entrar no salão, que tu estava vendo as pessoas dançando na roda, até o dançar era diferente, né? Porque não era tão, vamos dizer assim, espalhafatoso, vamos dizer assim, tinha uns, naquela época, alguém mais espalhafatoso assim, mas era uma coisa mais concentrada, vamos dizer assim. O orixá chegava, tu via, tu entrando num salão, tinha, assim, 30 pessoas numa roda, dançando. E durante a noite toda, se tu fosse contar a chegada de santo, tinha 6, 7 santos. Né? Geralmente os orixás da casa, lógico que estavam cumprindo a obrigação, estavam respondendo a obrigação, os visitantes, né? Mas era menos. E quando o orixá chegava, não importa se era do Paiá ou do Joãozinho, né? O respeito era mesmo assim. As pessoas, quando iam tirar a axé no santo, quando o tambor parava, as pessoas passavam de cabeça baixa. Chegavam no santo, batiam a cabeça, pegavam o assagel, pegavam o axé do santo, saíam de cabeça baixa. Hoje as pessoas conversam dentro da roda, passando de um santo para o outro, para essa situação, né? E quando tu ia para a cozinha, que era liberada a cozinha, tu encontrava o que se encontra hoje, né? Mas em pouca escala, vamos dizer assim, né? Eu lembro que eu adorava comer polenta frita. Sim. Uma coisa tão corriqueira assim, tu pode fazer em casa no cotidiano, né? Mas eu adorava comer polenta fria. Daí tu tinha a canjica, o amalá, o atã, né? Frutas. Os doces eram mais centralizados, assim, vamos dizer assim, pela região. Tu tinha muito quindim, muita cocada, muito merengue, né? E doces geralmente assim, né? Hoje tudo bem. As pessoas fazem, a gente faz, eu faço na minha casa doces diferentes. Às vezes doces que tu vai numa mesa, no batuque, ofertado para as visitantes, tu vê doce ali, que tu for procurar a origem daquele doce, ele é francês, ele é italiano, ele não sei o que, né? Tudo bem, mas não tem nada de fundamentação, vamos dizer assim, ou com o afro, ou com a religião afro, né? Sim. E tudo bem, hoje também é prático tu colocar aquelas coisas de esquentar os buffets, essa coisa chique, né? Coloco lá em casa também quando dá, né? É bom tu colocar aquilo. Mas antigamente era tudo servido na panela, né? Tudo na panela. E ainda tem, a gente consegue, as pessoas conseguem ainda, tem muito doces ligados 100% à religião. Lógico, né? Tem alguns doces que são acompanhamento, né? Mas ainda tem. Não, eu vejo, realmente, eu peguei ainda assim uma questão de ter somente assim, né, a canja, a canjica, o amalá, realmente bastante focada, bastante quindim, bastante merengue, que, né, da mãe Oxum, do parte lá da mãe Manjá, tudo realmente bem ligado, né? Tinha os sagus, bolo seco, bolo de milho, né? Bom, eu acho que
tudo bem colocar algo a mais. Agora, o que eu acho que, na minha visão, que não é correto é substituição. Eu acho que tem que ter aquilo que é do batuque. Colocar algo a mais, ok, complementando, tudo mais. Mas é que realmente, em algum momento se passou a ideia, na minha visão, de que luxo, né, de que o material seria símbolo de axé. Eu acho que então se criou essa confusão e nisso muitos acabaram achando assim que se não tiver uma grande variedade de muitas coisas, algo mais luxuoso, vamos usar esse termo, a pessoa não tem axé. Né? Que na verdade a gente sabe que grandes baluartes, né, não existia isso. Né? Era realmente a comida do santo, como o senhor colocou muito bem, numa determinada quantidade também, que não era nada muito demais, porque as pessoas iam com o intuito de dançar para o orixá, né, cultuar o orixá, e claro, se alimentar um pouco, né, nos intervalos do batuque, e depois seguir dançando para o sagrado. Então, dentro dessa confusão que eu vejo, que ocorreu com o passar dos anos, também vem acontecendo a questão do axó, da roupa do batuque, né? Claro, a questão do buffet eu entendo da seguinte maneira. A tecnologia sempre vai nos auxiliar de uma certa forma, não tem por que usar. Aí tem gente que pode criticar o fato, né, que o Nelson mesmo falou, que às vezes coloca também as cubas de buffet para manter a comida quente, para o pessoal se servir e tal. Então, aí pessoas não podem, se as pessoas criticarem isso, elas têm que voltar a fazer um fogo de chão, né, botar uma panela no tripé, e porque era como era antigamente. Eu acho que esse tipo de tecnologia, ok. Agora, em relação a o que na minha visão que às vezes acontece, as pessoas substituírem a comida do santo. Né? Aí eu acho que ali perde a fundamentação de transmitir, de compartilhar o axé do orixá através da alimentação sagrada. Né? Sim, né? Porque a modernidade nos ajuda muito. Sim. Porque hoje tu cozinha canjica dá para depressão, coisa que em 80, lá sei eu, não se fazia, né? Hoje tu serve buffet, é prático, porque às vezes tu tem poucos filhos na casa, ou vocês são de obrigação, não pode estar lidando com comida quente, ou tem poucas pessoas para atender a demanda, mas não só dos convidados, mas também presta atenção no santo, no salão, no orixá, né? Então é mais prático, serve ali, o pessoal se coloca ali a servir, né? É bem mais prático, né? E como eu digo assim, buffet perfeito, eu vou usar toda a vida. Claro. Mas vai ter que ter a canja, vai ter que ter canjico, a mamar, né? Aí sim. Né? Não substituir a comida que é do santo, né? Temos aqui, depois eu tenho comentários aqui na live de participantes que eu vou comentar, mas vamos rezar um pouco então, tá? Para Oxum Olobá e depois para Mãe Iemanjá, que são pedidos que nós temos aqui do Lucas Felipe e da Fernanda Leandra. Ama do Pelé do Fomiô. 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 Oi, chorinho. Oi, chorinho. Oi, chorinho.
comentários aqui bem interessantes. Da Flora Reino de Oiá, na rua Marcílio Dias, 1090, no bairro Rio Branco, Novo Hamburgo. A mãe Raquel de Oiá e a Milena no atendimento, pelos telefones 51999081670 e 51995777448. Tudo para sua obrigação de nação, Umbanda e Quimbanda na Flora Reino de Oiá. Marcílio Dias, 1090, Rio Branco, Novo Hamburgo. Eu quero ler aqui algumas colocações da moça da foto, a nossa querida Sabrina. A primeira que ela coloca aqui, que é muito interessante, ela coloca assim, ó, antes era mais difícil. Não tinha linhas de ônibus, aplicativos, poucos tinham carro e todos estavam lá, na simplicidade, no amor e na fé. Verdade, né? Uma grande verdade colocada pela Sabrina. Algo se perdeu, como eu digo, né? Algo se perdeu no caminho. E depois ela faz mais um comentário, a Sabrina a Braga, né? A moça da foto. Existe muita modernização que nos facilita, mas entre estas há muitas que distorcem o propósito. Também é verdade. Dentro disso, Pai João agora lhe perguntar a sua visão e a sua opinião. Axós, as roupas usadas no batuque, como o senhor via, como o senhor vê, e o que o senhor acha que está bem, vamos dizer assim, e o que não está correto dentro disso? Bom, partindo do, como eu disse, do meu começo, primeira vez que eu fui ver batuque, Dona Maria do Arrancatoco, ela tocava um batuque tipo assim, eu acho que de 6 anos, ou assim, eu tive o prazer de participar de um. Os axós eram o uniforme da casa, né? Então era ano, por exemplo, do Pai Laudê, tu usava vermelho, o Pai Ogum tu usava verde e vermelho, e era literalmente uniforme. Era comprado o tecido em rolos, e eram feitos uniformes, calças, camisas iguais para homens e saias para as mulheres. Naquela época era a banhaninha, a saia curtinha que tinha, né? E depois, mais adiante, como eu disse, o segmento dos batuques de manhã na Iemanjá, Joel Joxalá em Novo Hamburgo também, que foi as primeiras casas que eu vi batuque. Na Tereza. Uma grande casa também, né? Do Pai Joel. Sim, sim. Está nativo lá. Na Mãe Teresa de Oxum, hoje falecida, né? A Mãe Elenir já está no comando da casa. Mas o Axó era mais, como é que eu vou dizer, mais simplório. Sim. Cada um fazia até o estilo, vamos dizer assim, né? Mas era mais simplório, né? E tu tinha um cuidado, porque tanto as mulheres como os homens, independente da colocação sexual do homem, ele se portava como tal, vamos dizer assim, respeitosamente. Não estou dizendo que hoje não há respeito, né? Sim. Mas hoje é comum tu ver, não estou dizendo que seja errado, né? Mas hoje é comum tu ver geralmente homens de condição sexual homossexual, assim, nem digo nem de saia, mas com uma roupa justa, certo? Transparente? Sim, transparente, aqueles, que nem eu digo, esqueci o nome do tecido agora, mas aqueles bem transparentes e que tu vê partes do corpo da pessoa, sabe? Tu vê o mamilo masculino, tu vê partes assim. Então isso eu acho que isso não cabe muito bem dentro da religiosidade, né? As pessoas já tive problemas com pessoas assim, já me acham que eu sou, vamos dizer assim, muito antigo, muito não sei o quê. Não sou antigo não, eu sou velho mesmo, né? Estou já indo para meus 49, né? Mas em outra colocação também sobre os axós da atualidade, tem muito axó muito perfeito, vamos dizer, para a religiosidade, né? Hoje, fora essas colocações que eu fiz há pouco tempo. Mas é assim, ó, o axó ele tem que representar a tua religiosidade, tem que representar como religioso, né? Independente se tu é um homem filho de Oxum, né? Se tu é uma mulher filha de Lodê, o de Ogum, né? Ou se tu é um homem de orixá masculino, ele não pode, o axó tem que representar a tua religiosidade, ele não pode se passar, ele não pode te representar.
Uma coisa é eu querer me vestir durante o meu cotidiano. Para ir ao centro, para ir tomar uma cerveja, um refrigerante, né? Isso é uma coisa, é um modo de usar, né? De me vestir. Mas dentro da religião você tem que manter uma certa doutrina. Aí que está, né? Que nem eu digo assim, a doutrina também cabe no batuque, a doutrina também cabe na religião como um todo. Doutrina não é só quando tu te reúne com o teu Pai de Santo que ele vai te ensinar a ser religioso e se portar como um religioso. Mas é quando tu está representando teu Pai de Santo na casa do João, da Maria, José, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre ouvi muito isso. Inclusive existia sempre uma grande preocupação dos pais de santo, mas de santo, em aprontar de casa para um filho, que era justamente assim, tá levando meu nome. E isso, para mim, é muito verdadeiro, né? Pai João, minha visão em relação, fez uma colocação ali perfeita, uma colocação perfeita. Use o que se sente bem, né? Ponto. Hoje em dia, tu usa o que vai te sentir bem, ok, né? Claro, como eu digo, tem que ser uma roupa respeitosa, né? Mas dentro disso, o que ocorre? Que as pessoas não julguem o religioso pelo axó, que é o que vem acontecendo muito, né? Se chegar com um axó caríssimo, né? Se chegar com um axó simples, né? Enfim. Mas também não entrar nesse mérito, essa coisa negativa. Mas sim, doutrina. E por que muitos pais de santo não são mais rígidos na doutrina por medo de perder filho? Essa é a verdade, né? Me desculpem, mas a gente sabe que muitas às vezes acabam cedendo, porque sabem que se forem mais rígidos, aquele filho vai querer ir para uma outra casa onde vai ter essa liberdade. Esse é um dos grandes problemas graves dentro da religião hoje. Deixa eu ler aqui. Mas perfeita a sua colocação, pai. Realmente, eu acho que o que as pessoas não podem, independente da pessoa ser homossexual, ser hétero, enfim, isso é uma particularidade, né? Para o orixá, a pessoa não pode misturar, né? Ela tem que manter a questão de que ninguém vai estar prestando atenção na sexualidade dela numa roda de batuque dançando para o orixá. Isso é o principal. Se você quiser concluir. Sim, porque no momento que tu está dentro de uma casa de religião, seja teu pai de santo, tua família religiosa, ou seja de um outro babá, outro ayá, tu tá representando teu pai de santo, tu não está representando. Eu, se eu estiver na casa do Senhor, aqui na casa do Pai Xalá, eu vou estar me representando, sim. Vou estar representando meu axé, a casa do Pai Neri de Lodê, vou estar representando muita gente, meus irmãos de santo também. Então eu tenho que saber importar, me colocar, vamos dizer assim, né, durante esse momento. Independente, que nem antigamente se falava assim, do portão para dentro, tu é filho de santo, tu é irmão de santo, o fulano é teu pai de santo, né? Do portão para fora, tu tem toda a liberdade, não difamando a tua casa ou a religião que tu carrega. Se tu durante o teu dia a dia, teu cotidiano, tu gosta de pagode, tu gosta disso, tu gosta daquilo, perfeito, tu vai no pagode vestido como quem? Tu não vai de terno e gravata, tu vai vestido para aquela situação, né? Exatamente. Tu vai num casamento, tu vai de terno e gravata, tu não vai vestido de chinelo e de bermuda. Então por que tu na religião, tu vai na religião, eu já sou bem franco com você, não, mas tu vai na religião e tu não vai ver vestido como religioso, tu vai ver vestido como se tu fosse na noite, né? Aí é diferente, né? E aproveitando essa sua fala, então, se nós formos falar em gira de chuva, aí complica mesmo, daí a coisa aí degringola por completo. Mas deixa eu ler aqui alguns recados. Mãe de Eurides de Obá, né, a irmã carnal do pai João, minha grande irmã e amiga também de anos, parabéns a todos, axé, obrigado, mãe, forte abraço. Minha neta Fabiana Alves, boa noite, boa sua bênção, Pai João nos abençoe. Sandra de Oxum, sua bênção, meu padrinho Pai João, boa noite a todos. O Pai Júnior de Oxalá, Claunir Júnior Pacheco, parabéns pelo programa, um forte abraço ao Pai João, obrigado Pai Júnior por estar nos acompanhando. Deixa eu ver aqui o que temos mais. Aqui a Sabrina, muitos axós não representam necessariamente religiosidade, sim vaidade. Exato. Né?
reino de alguma vaganda, de mãe Thierry, que está de folga hoje, mas está acompanhando o programa. Vejo que quando o brilho para os olhos, o luxo para aparecer foi maior. Vejo que quando o brilho para os olhos, o luxo para aparecer for maior que o verdadeiro fundamento da religião, aí complica, pois foge muito da raiz, minha opinião. Tá certo, isso aí mesmo. Né? O que eu digo? A pessoa quer fazer um axó bonito, caro, é fácil, não tem problema nenhum. Mas desde que esteja dentro até de tudo que o Pai João falou, de uma representatividade, de respeito, aí ok, tá tudo certo, né? O que não pode é julgar, aquilo que nem o Pai João falou, dessa questão de representatividade, julgar. Aquele que está com um axó bonito, caro, brilhoso, tem axé. O que está com um axó simples não tem. Isso não existe, pelo amor de todos os orixás. Sabrina, de novo, bem colocado, Pai João. As pessoas perderam o senso de que é roupa de prática religiosa e de sair para outros eventos. Verdade. Débora de Araújo Pinto, que foi minha irmã, né, a Dedé do Bará. Boa noite, irmãos, bom programa. Obrigado, Dedé, por estar nos acompanhando. E voltando então, Pai João, a questão da doutrina, eu vejo que se todos nós tivéssemos um pouco de consciência desta questão de exigir certas coisas, impor mesmo, né? Porque algumas coisas têm que ser impostas, não adianta, né? Então impor, quando tu te vestir para um banda é assim, quando tu te vestir para povo de rua é assado, por batuque é assim, função de cerâmica, mas né? A pessoa criar algo e manter aquilo. O que ocorre é que às vezes em outras casas isso não acontece, abrindo então essa brecha, né, que nós chamamos, sem contar casas que dão incentivo a essa questão do luxo, do brilho e de tudo mais. Eu volto a dizer, eu não tenho nada contra. Eu acho que cada um se veste como quer, como pode, como gosta, mas só penso que tem que haver, como o Pai João falou, uma certa restrição do feitio da roupa e que as pessoas não julguem as pessoas pela roupa, pelo axó, enfim. Tá? Temos pedidos de reza, podem fazer pedidos e continuarem interagindo conosco para Xangô Godô. Tá? Vamos rezar com o Pai Xangô Godô. Caô, cabeça. Temos aqui mais pedidos de reza. Mas antes disso, vou falar rapidamente sobre Manafeste, doces e salgados. Seja para sua festa, né, religiosa, para sua festa particular, doces e salgados. Bolos, tortas, doces. Com a Gisele no 51991268712. 51991268712. Pai João, continuando com o tema, o batuque na atualidade, nós temos então as redes sociais. Que quando nós começamos lá atrás, não tinha nada disso, né? Se aprendia a religião com o pai e com a mãe de santo no terreiro, no ilê, no reino, enfim. É ali que se aprendia a religião e os fundamentos da religiosidade. Temos as redes sociais. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor vê de negativo nisso e o que o senhor vê de positivo. As redes sociais são uma ferramenta ótima para o batuqueiro.
É que nem eu digo assim, vou usar o termo assim, um bom batuqueiro. Porque ali tu pode também comentar dentro de uma restrição sobre religião, agregar conhecimento, não que tu vai colocar dentro da tua casa, que tu aprendeu lá com o pai Mário, lá que tu vai fazer na tua casa. Mas tu vai entender que no axé do pai Mário lá, ele fala assim, e pode ser feito assim, que existe aquilo, né? Tem um lado positivo que eu acho que é, eu uso bastante Facebook. Às vezes até Eu lhe acompanho bastante. até é muito polêmico sobre certos assuntos, né? Mas eu até me controlo para não me aprofundar muito, vamos dizer assim. Mas esse eu acho que é o lado positivo. O lado negativo eu acho que é muito a visualização, as imagens, né? Porque uma coisa tu fotografar o teu batuque, teus convidados, a cozinha, os doces e postar numa rede social. Outra coisa, como existe, né, são pessoas que fotografam a fundamentação, seja nem tanto no santo, mas principalmente no Exu. Hoje mesmo eu vi uma postagem de um conhecido, bem conhecido, porque é meu amigo do Facebook, não conheço pessoalmente, onde tinha uma imagem dele de frente a um assentamento de Exu, maravilhoso assentamento de Exu. Né? Era bamba pra cá, era chifre pra lá, era galinha não sei pra onde. Né? Bem assim. Não, fora isso, bem bonito mesmo, bem fundamentado, vamos dizer assim, fundamentado mesmo, sabe? Mas uma rede social aonde que tem na rede social dele batuqueiros, tem evangélicos. Tem o João ali que é batuqueiro, já mostra lá pra Maria, que é vizinha já copia, mostra aí, manda pra mim, não sei o que, já estava na igreja, não sei das coisas, já correu o mundo, vamos dizer assim, né? Eu acho o lado negativo mais é o visual, porque até texto, se tu bota texto no Facebook, as pessoas não leem muito, a não ser que tu coloque uma fotinha pra colocar, né? Pra dar um tchan, né? Ontem, eu acho, eu coloquei uma pergunta no Facebook sobre a função na mesa de beijo, tu arriar a gamela de beijo, ou diretamente na mesa, no chão, ou sobre uma gamela. Foi uma dúvida minha mesmo, porque na minha casa eu faço de uma maneira, mas na casa do Joãozinho do lado ele faz de outra maneira. Daí eu pensei, será que existe algum porquê para essas coisas? Eu coloquei lá, né? Teve muitos postagens, comentários bons, né? Teve outros que já se irritaram já de cara, mas isso eu acho positivo. Tu saber indagar, sabe? Porque tu não colocou assim, ó. O Zé lá faz assim, tá errado. Não, tu botou lá. Qual a diferença entre o Amalá tá em cima do pilão e tá no chão, arreado no chão, né? Tu não foi brusco, vamos dizer assim. Então, quem quiser comentar, comenta. Quem quiser falar alguma coisa, quem fala. não quiser, não fala. E esse é o lado positivo, eu acho, né? Sim, muito bem colocado. Voltando para a questão da foto. Nós estamos enfrentamos e teremos que enfrentar ainda pela frente muitos problemas em relação àqueles que nos perseguem, que estão tentando de uma maneira legal nos proibir de realizarmos o nosso culto ao nosso sagrado. Né? O senhor também, depois até falar um pouco sobre isso, que é ativista em muitas questões de associação e tudo mais, aí vamos falar sobre isso, só para colocar. Eu disse no programa passado, que eu falei, estava encerrando um assunto sobre o povo de Exu, eu digo que a pessoa que coloca determinadas fotos no Facebook, ela quer causar algo psicológico. Sabendo que quem tem axé e sabe realmente manusear uma energia, ela não precisa disso, né? Enfim, quer impressionar, quer chamar a atenção, né? Aquela coisa. E só que isso é horrível para nós. É horrível para nós. Como o senhor colocou, passa para um, passa para outro, colocou no Facebook, eu digo, é para o mundo ver. Aí nós estamos, né, retrocedendo, dando passo para trás e plantando problemas para frente. Não há necessidade, eu não vejo a necessidade, não se posta. Isso eu tenho saudade de 20 anos atrás, que tudo era tão fechado.
né, Pai João, serões, certas obrigações de Exu, condição, era algo fechado, não era qualquer um que podia chegar e assistir a um serão. Né? Os antigos eles eram muito, né, quem, né, e aquela coisa eles escolhiam quem ia fazer o quê, quem ia segurar isso, quem ia fazer aquilo outro, e assim funcionava o serão, e funcionou muito bem durante muitas décadas, né? Até que começou a haver essa exposição, e muitas vezes convidaram leigos a assistirem coisas que eles não vão enxergar com os olhos que nós enxergamos, por saber o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, de coração, com amor, com carinho. Enfim, isso é horrível. Essa questão eu vejo muito boa, já vi muitas postagens suas bem interessantes. Né? Isso é uma coisa. O senhor colocou uma pergunta, o senhor não disse o que era o certo e o que era errado, o senhor só colocou uma pergunta. Né? Para uns, né? O meu caso também, até não comentei, né? Porque eu sabia que o senhor ia vir aqui essa noite, então vou responder agora. Colocamos no pilão pela questão de Xangô ser rei, temos toda essa ligação com o Camucá, né? Então, sempre o Amalá nunca direto no chão, sempre em cima do pilão. Mas eu digo, cada um, outras nações fazem diferente, outros lados fazem diferente. E uma coisa, Pai João, que eu peguei uma certa época assim e hoje está tudo bem diferente. Vamos falando para falar assim, ó, Ijexá, Cabinda, Oió, se via muitas diferenças. Quando você chegava num batuque, rezas, né? Eu me lembro uma vez que eu ia a um batuque de Oió e ouvi rezas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então, se sabia pelas rezas se aquela casa de qual lado era. Hoje em dia já não está também mais assim. Não sei se o senhor concorda ou não, que casas hoje estão com os batuques muito parecidos. Eu digo de nações diferentes, né? E outra coisa, que também hoje tem muitas casas. Vamos falar da nossa nação. Cabinda, que são, se nós formos a 10 casas de Cabinda, 10 têm ritos diferentes, sendo da mesma nação. O que o senhor acha disso? E por que será isso? Bom, quanto a isso, eu também já muito pensei sobre isso, muito pesquisei, muito perguntei, né, sobre isso. Daí surge a primeira ideia que nós temos duas vertentes de Cabinda, né? Uma emanecente de Pai Cleon, sim, né, e uma de Pai Henrique, que teriam que ser diferentes. Romar. 3. Isso. Então, o que acontece então? Que nem eu digo assim, preceito, o ritual, o fundamento é único. Que nem a questão do Amalá. O Amalá de Xangô é assim na tua casa, na minha casa, na casa deles, né? Agora, a particularidade. No teu axé, o Amalá vai ser no pilão. No meu axé, pode ir, como também não prejudica se for diretamente no chão. Então tem essas funções assim. Mas aí tu não pode perder muito o que é fundamento e o que é história ou daquela bacia, daquela casa, né? Nesse caso. Lógico, antigamente, que eu digo antigamente também, anos 90, vamos dizer assim, até 2000. Sim. É que nos 90 era diferente. Eu vivi sim. Essa década. Tu chegava na casa de religião, me lembro quando eu ia com a mãe Lídia nos primeiros batuque, que eu só sabia que era batuque. Né? Mas não ia. Depois o pai de santo não te explicava muita coisa. Não, tu vai colocar roupa, tu vai te comportar assim e nós vamos no batuque vai acontecer isso. Né? Então daí tu começou com o tempo a aprender. Olha, tô tocando isso, então é Cabinda, tô tocando aquilo, é ó. Né? Hoje tu não consegue. A única diferença que tu tá para ver assim é no Cabinda e em 2 detalhes. Que se começa pro Lebe e se toca pro Camucá. Fora isso, tu sabe que a casa tocou é Cabinda. Não tocou não é Cabinda. Agora tu não sabe se é Jexá, se é Oió, se é. Né? É diferente. Essa função. E tem um detalhe também, porque além do toque, tem uma questão da fundamentação, porque há rezas na Cabinda que tu não pode fazer cabeça com uma reza. Sim. Determinadas rezas, né? Por exemplo, assim, tu tem um filho de Oxum, para fazer uma obrigação com aquele filho de Oxum, ela escolhe aquela reza. Agora eu sou muito fraco de reza. Ela escolhe uma reza que
Se toca assim em cabinda, mas não se preceita para a cabeça, né? Daí tu troca. Tem esses detalhes, os detalhes da reza tem essa função, né? Porque também uma coisa que eu vou falar assim como é que eu vou dizer assim, que eu aprendi e que eu acho do meu lado, do meu jeito, seja assim, né? Por exemplo, se eu tenho uma filha de Obá, eu não coloco a reza Alaguru, porque é uma reza pesada, uma reza de pilão, não sei o que, daí tu não coloca diretamente na cabeça, né? Tu coloca outra reza, né? E também determinado assim, porque depende também do ajontó, se é o baco chapadão, se é o pago algum, se é o baco não sei o que, né? Então tem esses detalhes muito de reza. Mas eu, francamente, chegando no batuque hoje, eu sei que o batuque é cabinda, se toca para leva, se toca para camucá. Agora, se eu ficar só pelo som do tambor, pelo ritmo também do tambor, né? Bastante. Só você perguntar, tu é o quê? Cabinha? Tu é G, Jexá, tu é Ó, né? Porque, É verdade. né? Não vamos nos aprofundar também, cabra polêmica. Eu quero mandar um abraço aqui pro pai Vanderlei, né? Vanderlei Xangô Joobá, que está se comunicando conosco aqui. Sua bênção, um abraço, pai Vanderlei, obrigado por estar nos assistindo. Ele pediu bênção, ele mandou abraços, tá? Pai Fabiano, antigamente se tinha mercado para levar, hoje isso não existe mais, e isso tenho saudade desse tempo. Sim, eu me lembro também do mercadinho. Era muito bom levar o mercado para casa. Deixa eu ver que horário nós estamos. Já estamos estourando o tempo. Primeiramente, assim, que nem eu, por exemplo, eu aprendi uma determinada reza para a sacralização do pombo, que também não se dá cabeça e não se toca no batuque. Então tem muitas coisas assim que hoje em dia, né, enfim, mas nós também nós não estamos aqui para criticar, né? Eu acho que alguém aprontou a pessoa. E se a pessoa não sabe, então aquela pessoa realmente não estava devidamente preparada para ser um babá, uma iaia abrir casa, né? Então, eu acho que tem que ter sempre uma maior responsabilidade dos babás e iás, enquanto realmente for abrir uma casa, de sentar um lodê, saber se aquela pessoa está devidamente plena do que ela precisa saber, pelo menos para aquele início. A gente sabe que a religião é eterna aprendizagem, a gente vai ter uma passagem inteira aprendendo todos os dias, mas tem que ter, né, a pessoa um mínimo para se abrir uma casa, para jogar uma cabeça, para jogar um juntó. Sabemos que tem determinados orixás que não podem estar juntos num determinado juntó, não vamos falar que nós estamos aqui para passar fundamento, cada um tem o seu, mas que isso resulta às vezes num problema grave para aquela pessoa. Mas enfim, tá? Agradecendo mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. Antes de encerrar, quero pedir para o Pai João puxar a reza da Mãe Oxum para dar a lobomi da sua mãe de Ori. Genge Oxum Maji Chururu, Genge Oxum Maji Chururu. Pai João, muito obrigado por ter vindo aqui colaborar, somar junto a nós nessa noite. Teríamos ainda muitos assuntos pela frente, né? O programa ficou pequeno para determinar questões em que entramos, mas acredito eu que tenhamos passado uma mensagem, né? Eu digo, passando a nossa visão, que não é a certa, não é a melhor, não é a perfeita, enfim, né? Não é a única verdadeira, obviamente, mas é como eu digo, compartilhando vivências, conhecimento, acho que só agrega a todo o povo batuqueiro.
Muito obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu apoio no programa. Pai Fabiano, eu que agradeço pela acolhida, né, na casa do Pai Oxalá. E com certeza a gente está sempre aprendendo, a gente é eterno aprendiz. E nem tudo que eu tenho por regra na minha casa, vamos dizer assim, seja regra da religião em todo, né? Porque cada um tem o seu segmento, cada um tem a sua raiz, cada um tem o seu axé. E o importante é que as pessoas façam o que lhe foi passado. Independente de pai fulano, pai Beltrano faz isso, assado, mas que cada um siga o seu axé. Respeitar o axé sempre, né? Com Muito certeza, obrigado. Pai. Eu que agradeço mais uma vez. E realmente, o senhor falou tudo. As pessoas às vezes se apegam à questão de que vai numa casa é uma coisa diferente, né? Siga o ensinamento do seu babá, da sua iá, seja leal a isso. Se lhe traz resultados, se a pessoa está bem, está feliz, está realizando, dentro do seu merecimento, obviamente, faça aquilo, não inventa, né? Porque viu algo diferente na casa, se respeita. Como eu digo, cada um tem uma raiz, um aprendizado, uma caminhada dentro da religião. E dentro dessa caminhada se formou um babá, se formou uma iá. O filho tem que seguir aquilo que está lhe sendo passado, porque os seus orixás vão reconhecer aquilo que foi feito pelo seu pai de santo, e não pelo outro que está vendo na outra casa. O orixá não vai reconhecer aquilo. Então realmente, seja leal ao que aprendeu. Agradecendo também aos alabês de Olocum, Magno, Goi e Vini. Telefone de contato dos alabês de Olocum. Quiser contratar os alabês de Olocum para serão, batuque, quimbanda raiz, banda de raiz, aí contato comigo, Magno. É o 992-86-3169. Muito bem, não é Nutella então, é raiz. Raiz. Nessa polêmica de raiz Nutella, né, que aconteceu nas redes sociais nas últimas semanas. Bem, eu agradecer também a nossa diretora, produtora, técnica de áudio, técnica de vídeo, redatora, editora do programa, Fabiane de Oxalá. Obrigado por estar sempre atrás da nossa mega câmera de última geração, né, transmitindo o nosso programa. Agradecendo a todos os nossos amigos, babalorixás e alorixás, os mais antigos, os mais novos, simpatizantes da religião, irmãos, sempre agradecendo a todos. Este é um programa Elevando o Axé, é para todos nós de religião de matriz africana, de umbanda, de quimbanda. Está aberto a quem quiser dar sua opinião, participar. Como falei aqui, não estamos passando uma verdade plena e absoluta, de forma alguma, nem criticando a quem faz assim, quem faz assado. Apenas expondo nossa opinião dentro da nossa visão e da nossa vivência religiosa. Que venha uma semana produtiva, de caminhos abertos, de realizações, alegrias a todos. Um esplendoroso axé a todos. E encerramos o programa então cantando a pedido da Sabrina Braga, para encerrar esse domingo, para o Pai Oxalá.